O que aconteceria se a gente descobrisse que focar em metas é, tipo, o principal motivo pelo qual as pessoas fracassam ao tentar mudar de vida? Nossa, essa é uma premissa bem forte para começar. É, né? Porque existe essa crença quase inabalável na nossa cultura de que a transformação exige um grande evento cinematográfico. Com certeza. A gente passa a vida inteira esperando aquele choque de realidade que muda tudo da noite para o dia. Uma espécie de epifania mágica abastecida por uma força de vontade de ferro. O que é exaustivo só de pensar. Muito. Mas e se a matemática real do sucesso exigir, na verdade, zero força de vontade? Bom, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. A nossa missão de hoje é desconstruir a mecânica da transformação humana. Exatamente. Nós vamos mergulhar numa pilha imensa de notas, pesquisas e relatos baseados na metodologia dos hábitos atômicos, de James Clear. O objetivo aqui é tentar extrair o código-fonte de como o cérebro humano realmente cria mudanças duradouras. E a lógica por trás de todo esse material é fascinante, porque a ciência moderna comprova que o comportamento humano, sabe, por mais caótico e imprevisível que pareça na superfície, Aham, e parece muito caótico às vezes. sim, parece. Mas ele é absolutamente previsível quando a gente começa a entender as camadas mais fundamentais dele. A promessa para quem está acompanhando esse nosso mergulho é bem clara. Qual seria a promessa principal? A ideia de que a gente precisa sofrer e usar uma disciplina exaustiva vai ser substituída por um sistema prático, quase matemático, onde a mudança acontece não por um esforço monumental, mas por design neurológico. Tá, mas para tirar isso do campo da teoria de laboratório, a gente precisa olhar para onde esse material inteiro nasceu. A pesquisa começa com uma história muito visceral. Uma história bem pesada, aliás. Sim, uma tragédia que envolve o próprio autor das fontes originais. Imaginemos um adolescente no ensino médio jogando uma partida comum de beisebol. De repente, o bastão escapa da mão do rebatedor, gira no ar e atinge o rosto dele em cheio. Nossa! O impacto é tão absurdo que esmaga o nariz, fratura o crânio em vários pontos e estilhaça as duas órbitas oculares. É um nível de trauma inimaginável. Sim. E o cérebro sofre um trauma tão severo que o inchaço é imediato. Ele perde a consciência, sofre múltiplas convulsões e o corpo começa a entrar em colapso a ponto dele não conseguir mais respirar sozinho. E aí a solução médica é colocar ele num coma induzido. Exato. E aquele sonho clássico de ser o grande jogador titular do time desaparece num piscar de olhos. Vamos desempacotar isso porque é aqui que a coisa muda de figura. É uma ruptura total da realidade dele. Uma daquelas situações onde não há absolutamente nenhum controle sobre o que aconteceu. E é exatamente nesse abismo que a mecânica do hábito se revela na forma mais crua. Pausa rápida para analisar o que aconteceu aqui, porque o material deixa muito claro que a recuperação desse jovem não veio de um milagre médico ou de uma intervenção espetacular. Longe disso. A volta por cima foi construída em cima de coisas tão pequenas, tão mundanas, que quase passam despercebidas. Em vez de tentar voltar a jogar imediatamente, ele focou em micro-hábitos. Que é o único lugar onde ele ainda tinha controle. Exato. Ele começou a dormir cedo e no mesmo horário todas as noites. Passou a manter o quarto do alojamento da faculdade rigorosamente limpo. Começou a levantar pesos de forma leve, algumas vezes por semana. E o ponto crucial aí, analisando as notas, não é a ação em si, mas a função neurológica que ela exerce. Como assim? Quando a vida sai completamente dos trilhos, criar um hábito pequeno como arrumar a cama devolve para o cérebro uma sensação fundamental de agência. Ele construiu pilares mínimos que restauraram o controle sobre o próprio ambiente. Faz todo sentido. E empilhando esses pequenos controles dia após dia, ele acabou se tornando o melhor atleta da universidade e um destaque nacional no esporte. E o que mais me impressiona nessas fontes é que a gente pode pegar esse conceito que parece super individual e focado em superação pessoal, Sim, uma jornada do herói clássica. isso, e aplicar num cenário implacável e altamente competitivo. O caso do ciclismo britânico ilustra isso perfeitamente. Estamos falando de uma equipe esportiva que, por 110 anos, foi a definição absoluta de mediocridade. Eles eram realmente muito ruins. Ruins é pouco. Desde o início do século XX, eles tinham conquistado uma única medalha de ouro olímpica.
E o Tour de France parecia um sonho impossível. A reputação deles era tão ruim, mas tão ruim, que as grandes marcas europeias, fabricantes de bicicletas, se recusavam a vender equipamentos para a equipe. É sério isso? Sim, o medo era de que outros profissionais vissem os britânicos usando o equipamento, associassem a marca ao fracasso e as vendas caíssem. Caranga, é o fundo do poço em termos de performance esportiva. Mas aí entra uma figura central no estudo, o novo diretor de performance, Dave Braceford. E o que ele faz de diferente? E não assume o cargo prometendo revolucionar o esporte com um treinamento secreto de outro mundo. Ele traz uma filosofia que chama de agregação de ganhos marginais. Agregação de ganhos marginais? Isso. A proposta era dissecar cada minúsculo aspecto que envolve a ação de andar de bicicleta e melhorar cada uma dessas fatias microscópicas em apenas 1%. Os exemplos práticos disso nas fontes são geniais. Eles não pararam em ajustes óbvios, tipo nutrição e aerodinâmica. Eles foram ao extremo do que significa esse 1%. O que eles fizeram? Eles pintaram o chão do caminhão de transporte das bicicletas de branco absoluto. Por quê? Para conseguirem enxergar partículas de poeira que, de outra forma, passariam desapercebidas e poderiam degradar a mecânica fina das marchas. Nossa, o nível de detalhe! Fizeram os ciclistas usarem bermudas com aquecimento elétrico embutido, mantendo os músculos na temperatura exata de rendimento. Testaram em laboratório diferentes texturas de gel de massagem em busca daquele que acelerava a recuperação em frações de segundo. É a obsessão pelo processo? E chegaram ao ponto de contratar um cirurgião para dar aulas de como lavar as mãos perfeitamente. Tudo isso para reduzir o risco de um resfriado roubar 1 ou 2 dias de treino de um atleta de elite. E daí, se a gente analisar o impacto matemático disso, o resultado não é apenas impressionante, é avassalador. Como esses números se comportam? O hábito, na sua essência, funciona como os juros compostos do autoaperfeiçoamento. A filosofia dos ganhos marginais precisou de apenas 5 anos para transformar aquela equipe medíocre na maior potência mundial. Só 5 anos? Sim. Nas Olimpíadas de Pequim, eles levaram 60% de todas as medalhas de ouro disponíveis no ciclismo de pista. Em Londres, quebraram múltiplos recordes mundiais, conquistaram 5 edições do Tour de France no intervalo de 6 anos. É bizarro. E a matemática brutal por trás disso mostra que, se uma pessoa melhora 1% a cada dia, acumulando essa vantagem diariamente, ao final de um ano, o resultado não é ser só um pouquinho melhor. O resultado final é ser 37,78 vezes superior ao estado inicial. Quase 38 vezes melhor. É uma transformação colossal. Mas isso levanta uma questão inevitável nessa nossa análise. Aí é que a coisa fica realmente interessante. Qual questão? Se a matemática do 1% é tão simples, tão cientificamente comprovada, por que a realidade da esmagadora maioria é de pura frustração? Ah, sim. A sensação é de que a gente corre na esteira, sua a camisa e não sai do lugar. Alguém decide começar uma dieta, corta os doces, vai para a academia por 3, 4, 5 dias seguidos, sobe na balança no 6º dia e o peso está exatamente igual, 0 gramas de diferença. O desânimo bate na hora e a pessoa desiste. Como a gente explica essa desconexão? O que explica isso é um fenômeno invisível chamado platô do potencial latente. O cérebro humano tem uma forte preferência por progresso linear. A gente espera que o esforço de hoje traga o resultado amanhã de forma proporcional. É a nossa expectativa padrão. Mas o progresso real não funciona assim. As fontes trazem uma metáfora perfeita para visualizar isso, que é o cubo de gelo. Imagine que existe um cubo de gelo em cima de uma mesa, numa sala bem fria. A temperatura ambiente está em 25 graus. O processo de aquecimento começa. A sala vai para 26 graus, 27, 28. Isso me lembra muito quando eu tentei aprender francês. Eu passava semanas memorizando vocabulário e conjugação de verbos, mas na hora de tentar assistir a um filme ou conversar com alguém, parecia que eu não sabia de nada. É exatamente a mesma coisa. A sala está esquentando, o esforço está sendo despejado, a energia não para de ser gasta, mas o gelo continua idêntico. Visivelmente, o esforço parece completamente inútil. E aí a temperatura chega a 30, 31 graus. Na superfície, nada mudou. O desespero se instala.
Mas, no momento em que a sala atinge a marca dos 32 graus Fahrenheit, ou 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão, o gelo começa a derreter. O famoso ponto de virada. Exato. Aquela mudança de 31 para 32 graus não foi maior nem mais intensa do que a mudança de 25 para 26. Foi rigorosamente igual, apenas 1 grau. Mas foi ela que desbloqueou a transformação visual. Ou seja, o esforço não estava sendo desperdiçado, ele estava sendo acumulado. Precisamente. Ele estava sendo armazenado no sistema. A pesquisa apresenta outras analogias incríveis para reforçar isso. Pense no bambu chinês. Durante 5 anos inteiros, não se vê absolutamente nada crescer na superfície. Nada. Nada. Todo o crescimento está acontecendo no subsolo, desenvolvendo um sistema de raízes complexo e profundo. Então, no 5º ano, ele brota e cresce quase 30 metros em questão de 6 semanas. Caramba! O exemplo clássico do cortador de pedras. Ele dá 100 marretadas na rocha sem causar um único arranhão visível. Na 100ª pancada, a pedra se divide em 2. Mas não foi a última pancada que quebrou. Não, o que quebrou a rocha foi a pressão invisível de todas as 100 anteriores. Quando alguém desiste de uma rotina nova no 5º dia, está desistindo enquanto atravessa o que o material chama de Vale da Desilusão. Mas ouvindo isso, eu tenho que levantar uma dúvida muito prática. E eu acho que quem está ouvindo também vai pensar nisso. A sociedade inteira funciona na base da meta. Sim, a gente é condicionado a isso. A gente é treinado desde cedo a focar no prêmio final. As avaliações de desempenho no mundo corporativo exigem metas anuais. Todo mundo diz que se a gente não souber para onde está indo, não chega a lugar nenhum. Como é que a gente ignora a meta, o placar do jogo, se a intenção é justamente ganhar o campeonato? Essa é a armadilha mais perigosa de todas. E as notas utilizam uma reflexão fantástica do lendário treinador de futebol americano Bill Walsh. Ele dizia que a pontuação cuida de si mesma. A pontuação cuida de si mesma. Isso, o problema de focar cegamente no placar, na meta em si, é que isso gera 4 falhas estruturais massivas no comportamento. A primeira delas é o viés de sobrevivência. Nossa cultura olha para o atleta que ganhou a medalha de ouro no pódio e conclui que foi a ambição enorme dele de ganhar o ouro que o fez chegar lá. Mas a gente esquece dos outros. Exato. Os outros 7 finalistas que perderam a corrida tinham exatamente a mesma meta. O desejo de vencer era o mesmo. Se vencedores e perdedores compartilham a mesma meta, a meta não pode ser o fator de diferenciação. Faz sentido. O diferencial não está no pódio. Está no que eles fazem nos bastidores, às 5 da manhã, durante 4 anos de treinamento. Qual é o segundo problema estrutural? O segundo é que metas trazem apenas mudanças momentâneas. Pense no exemplo de um quarto extremamente bagunçado. A meta da pessoa é limpar o quarto. Num sábado, ela acorda com um pico de motivação, passa horas arrumando tudo e alcança a meta. O quarto está brilhando. Mas vai durar pouco. Se os hábitos que geraram a bagunça, como jogar a roupa na cadeira ou comer na cama, não mudarem, em poucos dias o quarto vai ser um caos novamente. A pessoa focou num evento, num resultado isolado. Ela tratou o sintoma, sem nunca curar a causa. É um ciclo infinito de frustração. E isso nos leva ao terceiro problema, que é a restrição severa da felicidade. É a falácia do serei feliz quando. Serei feliz quando for promovido, serei feliz quando a balança marcar um número X. Isso joga a satisfação lá para o futuro. Sim, um horizonte futuro que vive se afastando. O indivíduo passa o tempo todo no presente se sentindo inadequado. E, por fim, o quarto problema é o infame efeito ioiô. Há inúmeros casos de corredores que treinam duro durante meses para completar uma maratona. O foco total está na meta de cruzar a linha de chegada. O que acontece na semana seguinte à prova? Eles param de correr. Eles param completamente de correr. O hábito não sobreviveu ao alcance da meta. Tem uma frase nas notas que sintetiza isso de forma tão clara que deveria estar escrita na parede de todo mundo. Nós não nos elevamos ao nível das nossas metas, nós caímos ao nível dos nossos sistemas. É a máxima perfeita para isso. A meta é apenas a placa de trânsito apontando a direção, mas o sistema é o motor do carro.
Se o motor estiver quebrado, não importa o quão iluminada seja a placa do destino, a viagem não acontece. Mas se o sistema contínuo é o que realmente importa, como a gente garante que esse sistema se mantenha vivo? É aí que a análise nos empurra para a camada mais profunda da psicologia humana, a formação da nossa identidade. Para entender a mudança comportamental, precisamos visualizar a mente como tendo 3 camadas distintas, como uma cebola, de fora para dentro. Quais são as camadas? A camada mais externa é a dos resultados, é o que a gente obtém, o peso perdido, o diploma conquistado, o livro publicado. A camada do meio são os processos, é o que a gente faz, a rotina na academia, o método de estudo. E o núcleo? A camada central, o núcleo indiscutível de tudo, é a identidade. É no que nós acreditamos sobre nós mesmos, a nossa visão de mundo e as nossas crenças mais íntimas. O erro da imensa maioria é tentar mudar de fora para dentro. Elas começam pelo resultado que desejam. Os exemplos citados no material para ilustrar isso mudam totalmente a perspectiva. Imagina a seguinte situação: 2 pessoas decidiram parar de fumar e alguém oferece um cigarro para elas numa festa. A primeira pessoa faz uma careta e responde tipo, não, obrigado, estou tentando parar de fumar. E o que isso significa na prática? Pode parecer uma resposta inofensiva, mas neurologicamente ela carrega a identidade antiga. Essa pessoa ainda acredita intimamente que é um fumante e que no momento está fazendo um esforço colossal, indo contra a própria natureza para resistir a um desejo. Já a segunda pessoa recusa o mesmo cigarro com uma frase ligeiramente diferente. O que ela diz? Ela diz, não, obrigado, eu não fumo. A diferença semântica é minúscula, mas o abismo psicológico entre as 2 frases é gigantesco. Totalmente. A segunda pessoa não está se privando de nada, porque o ato de fumar ficou no passado. Não faz mais parte de quem ela é. Mas a grande questão que surge aqui é como forjar essa nova identidade. Porque não é algo que se altera apenas recitando frases na frente do espelho, né? Definitivamente não. As fontes compartilham a história de um executivo que tinha o vício incontrolável de roer unhas há décadas. A esposa dele, cansada da situação, marcou um horário para ele num salão de beleza para cuidar das mãos. E ele foi? Ele foi. A profissional não apenas arrumou as unhas, como comentou que estruturalmente elas eram fortes e bonitas. Pela primeira vez na vida, aquele homem olhou para as próprias mãos e sentiu um orgulho genuíno do aspecto delas. A partir daquele exato momento, ele nunca mais roeu as unhas. A motivação principal parou de ser a repressão do hábito e passou a ser a preservação da autoimagem. Exatamente. A identidade dele mudou para eu sou o tipo de pessoa que cuida da própria aparência. O orgulho assumiu o controle. Quando um hábito se enraiza na identidade, a necessidade de força de vontade praticamente desaparece, porque passa a ser natural agir de acordo com a visão que temos de nós mesmos. E a analogia que explica como chegamos lá é muito legal. O autor compara o processo a uma eleição. Cada pequena ação que a gente realiza durante o dia não é apenas a execução de uma tarefa. É um voto que estamos depositando na urna invisível do tipo de pessoa que queremos ser. Um voto por vez. Se a pessoa ler uma única página de um livro antes de dormir, ela acabou de depositar um voto para a identidade de leitor. Não precisa ler um livro por semana. Uma página basta para o cérebro registrar a evidência empírica de que ela é alguém que lê. A repetição dessas pequenas provas é o que forma a crença. E a frase de efeito que ancora isso ressoa muito forte: o objetivo principal não é ler um livro, é se tornar um leitor. Não é correr uma maratona, é se tornar um corredor. E com a identidade definida como base, entramos finalmente na mecânica prática. Sabendo quem queremos ser, como é que a gente programa o cérebro fisicamente para realizar esses votos diários de forma automática? Boa pergunta. Para encontrar a resposta, as notas nos levam de volta no tempo até o ano de 1898 para observar os experimentos do psicólogo Edward Thorndike. Ele construiu estruturas conhecidas como caixas quebra-cabeça e começou a colocar gatos famintos lá dentro. Tadinhos dos gatos. E como era a caixa? O design era simples. Havia uma porta que, se ativada por uma alavanca específica ou ao puxar uma corda, se abria e dava acesso a um prato de comida do lado de fora. Nas primeiras tentativas, o comportamento dos gatos era puro desespero.
Eles arranhavam os cantos, mordiam as grades, miavam, até que, por puro acaso, tropeçavam na alavanca e a porta abria. Imagina a bagunça. O processo levava cerca de 160 segundos de pura agonia. Mas a genialidade estava em repetir o processo, né? O que o Thorndike documentou foi a base da formação dos hábitos. Nas repetições seguintes, os gatos começaram a cometer menos erros. As ações inúteis, tipo arranhar o fundo da caixa, foram sendo eliminadas pelo cérebro. Eles foram aprendendo o caminho mais eficiente. Exato. Depois de algumas dezenas de tentativas, os felinos já não entravam em pânico. Eles eram colocados na caixa e, em incríveis 6 segundos, caminhavam direto para a alavanca, a empurravam e iam comer. A regra neurológica destilada ali é imutável. Comportamentos seguidos de consequências satisfatórias tendem a ser repetidos até se tornarem automáticos. O cérebro automatiza o que resolve o problema. Mas aqui eu trago um questionamento muito válido, uma dicotomia que as fontes abordam. Se a gente passar a vida automatizando tudo, repetindo ciclos idênticos todos os dias, criar tantas rotinas, não torna a vida chata? Uma vida 100% baseada em hábitos não tira nossa liberdade? Essa é uma ilusão muito comum. Mas os estudos comportamentais revelam exatamente o oposto. Os hábitos não restringem a liberdade. Na verdade, eles a criam. Como assim? Pense na realidade de alguém que não possui hábitos financeiros básicos automatizados. Essa pessoa passa o mês inteiro estressada, calculando o que pode ou não comprar, temendo boletos, sofrendo com a falta de dinheiro. Ela não tem liberdade, ela é escrava do caos financeiro. Da mesma forma, quem não tem hábitos sólidos de estudo perde a liberdade de escolha no futuro profissional. Faz muito sentido. Quando o cérebro consegue transferir as tarefas básicas da vida, como saúde e finanças, para o piloto automático, ele libera uma quantidade massiva de banda larga mental. A energia cognitiva que era gasta tomando pequenas decisões estressantes fica 100% disponível para a verdadeira criatividade, para a inovação e para aproveitar o tempo livre sem culpa. A automação limpou o disco rígido da mente para rodar softwares mais complexos. E para instalar essa automação, a ciência mapeou que cada hábito nosso, bom ou ruim, opera num ciclo neurológico fechado de 4 estágios. Se entendermos essas peças, a gente entende o tabuleiro. O primeiro estágio desse ciclo é o estímulo, é a informação sensorial que dispara o processo. O cérebro nota algo no ambiente, como, por exemplo, a tela do celular vibrando no silencioso em cima da mesa. E isso já puxa o segundo estágio. Imediatamente, que é o desejo. E aqui entra o papel da dopamina. O desejo não é sobre a ação em si, mas sobre a antecipação do alívio. Ao ver o celular vibrar, cria-se a vontade urgente de ler a mensagem e aliviar o estresse ou o tédio. E a gente não resiste e vai para o terceiro estágio. Que é a resposta ao comportamento prático. Esticar a mão, pegar o aparelho e abrir a mensagem. E o quarto estágio é a recompensa, a satisfação de matar a curiosidade. Estímulo, desejo, resposta, recompensa. E conhecendo esses 4 passos, a gente tem o que as notas chamam de as 4 leis da mudança de comportamento. É um manual de operações prático. Quer construir um bom hábito? Você precisa puxar essas alavancas a seu favor. Como aplicaremos isso? A primeira lei é: torne claro. O cérebro processa pistas visuais muito rápido. Não confie na força de vontade para lembrar de ler à noite. Coloque o livro físico em cima do seu travesseiro pela manhã. O ambiente dita o comportamento. A segunda lei ataca o desejo. Torne atraente. O cérebro precisa da dopamina. Se o hábito for chato, combine com algo que a pessoa ama. Só escutar aquele podcast favorito ou música enquanto estiver na academia, por exemplo. E a terceira lei age sobre a ação prática. Torne fácil. Isso envolve a fricção do ambiente. A energia humana sempre busca o caminho de menor resistência. Se as roupas de ginástica e o tênis já estiverem do lado da cama, a quantidade de decisões para sair e correr despenca. Reduzir a fricção aumenta drasticamente a taxa de sucesso. Por fim, a quarta lei é essencial para que o ciclo recomece. Torne satisfatório.
Como a nossa evolução nos programou para preferir recompensas imediatas, é vital celebrar o pequeno acerto na hora, garantindo que o cérebro registre aquele comportamento como algo satisfatório que vale a pena repetir amanhã. E a beleza simétrica desse sistema é que, para destruir um mau hábito, aplica-se em inversão. Sofre com excesso de doces? Torne o estímulo invisível. Pare de estocar no armário. Quer parar de perder tempo no videogame? Torne difícil. Desconecte da TV e guarde no armário depois de usar. A fricção de montar tudo de novo vence a preguiça. E, obviamente, torne insatisfatório. E existe um pensamento final nas fontes analisadas que amplia todo esse debate de uma forma não explorada antes nessa nossa conversa. O texto menciona que esse sistema profundo de forja de identidade não se aplica apenas ao indivíduo isolado. Ele vai além. Muito além. Ele opera em nível coletivo, definindo equipes e nações. O autor sugere que a diferença comportamental básica entre uma democracia e uma ditadura, no longo prazo, se reflete nos sistemas de hábitos que as suas instituições perpetuam dia após dia. E isso levanta uma provocação monumental para quem está escutando a gente. É verdade. Se a identidade de uma única pessoa é inexoravelmente construída pelos seus pequenos votos diários, o que exatamente a nossa cultura moderna está construindo agora mesmo? Essa é a grande questão. Nós vivemos numa cultura cujos micro-hábitos coletivos incluem checar a tela do celular compulsivamente, buscar indignação nas redes sociais e um foco quase patológico no curto prazo. Se os hábitos constroem a identidade, para o que a nossa sociedade global está secretamente votando todos os dias. Olhar para o coletivo por essa lente é fascinante e assustador ao mesmo tempo. Porque a resposta para mudar o mundo talvez não esteja esperando em grandes eventos ou soluções mágicas. A resposta talvez esteja na mudança do nosso próximo hábito de 2 minutos hoje, na nossa própria rotina. Porque, afinal, saímos de um acidente de beisebol traumático e chegamos ao manual neurológico de 4 passos para reescrever o nosso próprio código-fonte. Os hábitos importam porque são o canal pelo qual a gente se torna quem deseja ser. Muito obrigado por acompanharem essa exploração intelectual com a gente. Continuem questionando o processo e até a próxima análise aprofundada.